Oi, gente, começando a nossa série sobre Enem 2019, eu recebo hoje no estúdio de TV o professor William Nitschke, professor do IFSU Campus Camaquã, e ele vai nos ajudar um pouquinho a entender sobre a prova de Química, que é um terror dos estudantes, tá? E eu descobri também que ele já fez Enem. Professor, seja bem-vindo à Acústica FM. Obrigado. Tudo bem? Eu fiz Enem em 2015, eu já estava no doutorado em Química e eu resolvi fazer porque eu pensei, se os meus alunos vão fazer o Enem, na época que eu fiz vestibular não tinha Enem. Então eu pensei, bom, se eu vou dar aula sobre uma prova que eu não fiz, não faz muito sentido. Então por isso que eu fiz lá em 2015. A prova já é bem diferente agora, mas eu fiz para testar. E como é que foi para ti essa experiência? Olha, eu fui de cara limpa e alma lavada, como se diz, né? Então não teve muito problema, eu estava tranquilo, eu estava calmo. A prova ela é muito sobre interpretação de texto. Olha, então, já é uma boa dica. Já é uma ótima dica. Então, se tu tá calmo, se tá tudo tranquilo, tu consegue ler o enunciado com calma, tu consegue pescar muitas das respostas direto no enunciado. Tu não precisa necessariamente já ter o conhecimento antes. Entendi. Às vezes tem um texto, que aí tem lá todas as informações. Então, é bem simples da gente conseguir as respostas. A maior parte delas, né? Sim, sim. E aí a prova de humanas, como é que tu te saiu? Só uma pois curiosidade a mais. Tu sabe que eu fui muito bem na prova de humanas também, justamente por isso. Porque eles dificilmente cobravam, na época, tá? Dificilmente eles cobravam que tu já soubesse a informação desde antes. Então, lendo o texto, lendo o enunciado, tu já extraía. Então, tu tirou de letra? Mais ou menos. Posso dizer que sim. E, professor, o que vem mudando aí de 2015 até 2019 para quem vai cursar o Enem 2019? Bom, antigamente a prova era puramente interpretação de texto, como eu falei. O assunto dificilmente tu precisava saber grandes quantidades de matéria antes. Atualmente a prova está um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais conteudista. Então tu já tem que ter uma bagagem um pouco maior de informações. O que não quer dizer que tu não precise mais interpretação de texto. A prova do Enem ela é muito interdisciplinar, no sentido de que tu tens que associar muito conteúdos de diferentes matérias e partes diferentes da mesma matéria. Então, dificilmente tu vai ter uma questão que pede só química orgânica. É muito comum de tu ter uma questão que pede química orgânica, associa a informação de um gráfico, tem que fazer algum cálculo usando mol. Então, às vezes dá uma confusão aí no cérebro. Mas o foco é esse, assim, é ter calma, muita tranquilidade. É muito bom ter dormido muito bem nas noites anteriores, justamente porque aí a gente consegue se focar um pouco mais nas questões, ler um pouco mais os enunciados e, portanto, tirar as informações dele mesmo. Qual o tempo ideal para aprender Química para poder fazer a prova com excelência? Bom, a prova de Química, para começo de conversa, o que a gente primeiro precisa fazer é perder o medo da Química. É ter calma. Ai, meu Deus. Eu noto sempre assim, quando eu começo a dar aula, no início do ano letivo, as pessoas já saem com as garras prontas, assim, prontas para dizer, eu não sei nada de Química, não entendo nada, isso que o cara tá falando é uma bobagem. Não faz sentido. E a gente tem que perder um pouco esse medo e começar a se abrir para entender a Química. Isso que eu acho mais difícil e isso que demora tempo. Quem já está com a ideia que não vai entender, que não vai saber... realmente não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo. O primeiro passo é se acalmar, tá? Aí depois começar a ler os textos, entender aos pouquinhos, começar a entender o que é um átomo, que é uma coisa que muita gente não entendeu nunca. Tá? Isso é uma das grandes dificuldades da Química. Explica por gentileza. O que é um átomo? Seguinte, a Química, a base dela, ela é completamente abstrata. A gente não tem como ver um átomo, não tem como entender um átomo propriamente dito. Um pouquinho mais complexo, né? É um pouquinho mais complexo. Então a gente precisa, na verdade, primeiro pensar numa coisa que não teria no nosso dia a dia, para depois pegar esse conhecimento e aplicar no cotidiano. Então, isso que é o mais complicado. Que é uma das perguntas. Na verdade, a Química, ela está no nosso dia a dia, nas nossas ações, como a Física, por exemplo, né? Que são os movimentos, enfim. Como é que a gente consegue... Por exemplo, quem não teve um período de estudo como um jovem universitário, por exemplo, de pré-vestibular, por exemplo, que é o trabalhador do dia a dia, que está buscando uma oportunidade de trabalho e que também não tem um contato com a Química diariamente, por exemplo. Como é que ele vai entender e pode perceber que ações diárias têm o uso da Química e aplicar nisso e talvez conseguir um resultado legal na prova? Na verdade, assim, uma das grandes forças e as grandes fraquezas da Química é que ela é diretamente aplicável no nosso cotidiano.
no sentido assim, ó, todas as coisas que o nosso corpo faz, quando a gente cozinha, tudo isso é química. O problema é que a gente não enxerga a química nas coisas do cotidiano. E isso é uma das maiores fontes da gente se acalmar e se tranquilizar. É perceber que a química está no nosso dia a dia. Por gentileza, um exemplo da química no dia a dia. Quando a gente cozinha uma comida, a gente sabe que se o fogão está muito alto, a comida vai queimar. A gente sabe que quando a comida queima, ela fica com uma camada preta em cima. Essa camada preta, ela tem um nome, são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, o carvãozinho que tem em cima. Isso é química. A gente sabe que a gente não pode colocar uma temperatura muito alta, porque eu vou carbonizar a parte de cima e a parte de dentro do alimento vai ficar crua. E o Enem acaba usando esse tipo de texto, né, nas questões. Com certeza. A minha sugestão é exatamente essa, é relacionar coisas do cotidiano com a química. E o Enem, ele é craque em fazer isso, em pegar fenômenos que a gente está acostumado e fazer com que a gente pense um pouquinho sobre eles e tente relacionar com a matéria do colégio, da escola, né? Sim. Se eu não me engano, pode me corrigir por gentileza, porque não sou uma expert em química, né? Esse ano completou 150 anos da tabela periódica. Sim. Pode ser que caia alguma coisa relacionada historicamente? Bem provável. A tabela periódica é um dos assuntos que sempre aparece na química, no Enem, tá? Só que ela dificilmente vai aparecer diretamente. Sobre a tabela periódica é possível dizer que não, mas ela vai tentar comparar propriedades de diferentes átomos. Com certeza isso vai em algum momento aparecer. São os chamados pega-ratões. Os pega-ratões, exatamente. Uma outra coisa interessante a respeito da prova de química é que os conteúdos eles nunca vão aparecer com o nome que eles têm. A gente não vai dizer sobre o mol é possível afirmar, sobre a tabela periódica é possível afirmar. A gente vai ter uma situação e a partir dessa situação a gente vai tirar conclusões que vão estar nas respostas. Então, tabela periódica, dificilmente vai aparecer a palavra tabela periódica. Entendi. Mas a gente vai ter que entender as algo relacionado, né? Exatamente. É tipo falar de velocidade, tu sabe que é um carro, por exemplo, né? Que é algo que está se movendo, exatamente. Enfim. Tu que vai entender de onde que tu vai tirar as informações para responder aquela questão. Quem ainda não se preparou, mas vai fazer Enem, que com certeza muita gente deve estar passando por essa situação. O que precisa saber, qual conteúdo precisa buscar na química para poder fazer a prova teoricamente tranquilamente? Certo, assim, pensando do ponto de vista dos conteúdos assim formais da escola, os que eu anotei assim os mais importantes são funções orgânicas. É muito interessante que a gente consiga identificar as funções das moléculas que vão aparecer, tá? Tem algumas muito fáceis de se confundir, éteres e ésteres, quais são? Aminas e amidas, tá? São nomes muito parecidos que significam coisas diferentes. E esses são os pega-ratões. É aí que o pessoal vai se confundir. Será que amina? Será que amida? De propósito, né? É de propósito. Então fica ligado. Bom, isso é interessante, faz uma tabelinha, estuda em casa com a tabelinha, até tu não precisar mais usar ela, tá? Outra coisa que vai aparecer bastante são reações químicas, e aí a parte mais fisicoquímica, que são as soluções, eletroquímica, termodinâmica, estequiometria, solubilidade e assim por diante. Sempre lembrando que esses são os conteúdos do ponto de vista da escola, mas eles vão aparecer Já ia mencionar, são conteúdos de ensino médio. Eles vão aparecer sempre relacionados com meio ambiente, com polímeros, os plásticos, combustíveis, fontes renováveis de energia, sempre de um ponto de vista mais contextualizado, tá? Será que os canudinhos de plásticos e a água e o oceano pode estar envolvido dentro desses temas aí na química? Sem dúvida. Vamos falar sobre polímeros oxibiodegradáveis e não degradáveis. Vamos falar sobre petróleo. Vamos falar sobre o polímero verde obtido a partir do etanol. Isso com certeza vai aparecer. A representação, por exemplo, das estruturas de um polímero oxibiodegradável e um não oxibiodegradável. E como que eles se diferenciam. Isso com certeza vai aparecer. Então é isso, professor. Mais uma dica importante? Alguma coisa que o pessoal possa estar ligado aí para encarar a prova de química? Algumas dicas bem fundamentais. Dormir bastante, descansar, estar bem hidratado. Inclusive, eu estava comentando fora do ar que eu tenho uma história a respeito de dormir bem ou dormir mal. Conta aí pra gente. Quando eu estava na faculdade, eu tinha a disciplina de Física 2, que era o pavor de todo mundo. Aí eu decidi, eu e mais 2 colegas, que a gente ia virar a noite estudando Física 2. Isso foi em 2006, isso. Então,
eu fui lá, virei a noite com eles, estudando, calculando coisa, enfim, Física 2 é um pavor. Cheguei na hora da prova, eu olhava as questões, eu sabia que eu sabia resolver isso, mas eu estava tão cansado que eu não conseguia raciocinar. Entreguei a prova praticamente em branco. Capaz. Então, o mais importante não é virar a noite estudando, é ter noites de sono boas para a gente conseguir sedimentar o conhecimento e buscar ele depois. Além disso, com mais descanso, a gente consegue ler os enunciados melhor e consegue pescar discernir também, né, as diferenças. Exatamente. Tá certo, professor, obrigado, pela tua presença. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a tua presença. Seguimos por aqui, então, em breve a gente publica mais uma próxima aula de conteúdo sobre o Enem. Fica ligado e logo mais a gente tá de volta.